Olá, eu sou Ivan Zornoff de Matos, estou fazendo esse vídeo para vocês, meus alunos do 7º período da graduação de Medicina da Universidade FACIG de Manhuaçu. Então, gostaria primeiramente de desejar minhas condolências para a perda do companheiro de vocês, seu colega de turma, o Ryan, e lamento muito pelo ocorrido, uma fatídica final de período para vocês, com esse evento aí que gerou um transtorno bastante grande aí, levando a gente a ter uma alteração na nossa grade de horário por conta do luto aí que foi necessário aí desses 3 dias aí sem aula, e também a nossa distribuição de carga horária adequada de forma mais urgente para que a gente pudesse falar sobre alguns assuntos antes da prova integradora, que é o objetivo desse vídeo, Então vamos falar um pouquinho sobre cirurgia bariátrica, cirurgia da obesidade e os acessos da cirurgia, ressaltando a laparoscopia e a importância da laparoscopia nessa cirurgia, Então, como vocês sabem, eu sou cirurgião geral e também cirurgião bariátrico, uma área que eu gosto muito de atuar, tanto do ponto de vista cirúrgico como também no ponto de vista acadêmico com vocês aí. Então é importante a gente falar algumas coisas para definir alguns critérios. Provavelmente vocês já estão familiarizados com alguns termos que a gente vai usar, mas é importante que a gente coloque uma definição lá desde o começo para que a gente possa deixar bastante claro isso para vocês na hora da prova integradora, se eu cair alguma questão relacionada ao tema, tá? Então, mais do que importante a gente começar falando sobre as definições que existem hoje para o diagnóstico da obesidade, mais do que o diagnóstico, mas para o enquadramento desses pacientes no critério de sobrepeso, peso normal e obesidade. O critério que a gente usa basicamente é o índice de massa corpórea. Ele não é muito preciso, mas ele traz para a gente uma referência para o início do processo. Existem alguns perfis de pacientes que fogem um pouco dessa classificação, ou por terem uma massa muscular muito elevada, ou por terem uma altura muito grande, ou por terem uma altura muito pequena, acabam se desinserindo do que a gente consideraria obesidade ou magreza, devido a algumas extrapolações, desses valores individuais de massa muscular, ou de altura, ou de percentual de gordura em alguns organismos aí, principalmente os atletas, Mas basicamente a gente usa a divisão do nosso peso total pela altura elevada ao quadrado, tá? Com a tentativa de conseguir entender a distribuição da sua massa pela área que o seu corpo ocupa, Por isso a gente pega a altura, multiplica por ela mesma e encontra um valor. Nesse valor a gente utiliza para dividir o nosso peso total por esse valor. O valor final, que a gente vai encontrar é colocado numa tabela de definição. Essa tabela basicamente oscila. Quando o resultado for menor que 18, a gente vai considerar que a pessoa está com um processo de baixo peso, magreza excessiva. Então, abaixo de 18, a gente considera que esse índice de massa corpórea é um índice de uma pessoa com baixo peso, tá? Uma formação estrutural, corpórea estrutural deficiente do ponto de vista de percentual de gordura e de massa muscular. Quando a gente tem os valores, resultados da equação do índice de massa corpórea, entre 18 até 25, a gente considera esses indivíduos que encontram com índice de massa corpórea entre 18 até 25 com peso normal, ou seja, a gente espera encontrar nesses indivíduos uma massa muscular proporcional
a uma massa de gordura proporcional a um percentual de gordura, trazendo uma distribuição desses itens dentro do organismo de forma correta, né? Ou seja, um percentual de gordura, no caso dos homens, abaixo de 18, né? No caso das mulheres, aproximadamente abaixo de 23 a 25, né? Um percentual de gordura, e uma massa muscular com uma massa de gordura compatíveis. Nos pacientes que têm índice de massa corpórea entre 25 e 30, são pacientes considerados com sobrepeso, tá? Esses pacientes com sobrepeso têm, epidemiologicamente, sido a nossa maior preocupação do ponto de vista de epidemia, né? Ou seja, tem se observado um crescimento muito importante dos pacientes com sobrepeso, que consequentemente vão evoluir para pacientes com obesidade. Então, os pacientes que têm índice de massa corpórea de 25 a 30 são pacientes de sobrepeso, são pacientes que exigem atenção e algum cuidado para poder reverter o processo. Os pacientes com índice de massa corpórea acima de 30 são os pacientes obesos, né? Dentre eles, a gente tem algumas classificações. O obeso classe 1, ele tem um índice de massa corpórea entre 30 e 35. O obeso classe 2, ele tem um índice de massa corpórea entre 35 e 40. E o obeso classe 3 tem um índice de massa corpórea acima de 40. Nos Estados Unidos existem algumas subdivisões dos obesos devido a uma incidência de superobesos muito maior do que aqui o Brasil, apesar do Brasil estar epidemiologicamente alcançando alguns valores assustadores do ponto de vista de número de obesos, né? Tem aumentado significativamente, com uma mudança do perfil desses obesos, inclusive, que eu vou citar para vocês. Mas a gente observa que o índice de massa corpórea maior do que 40 é considerado o índice de massa corpórea para a obesidade classe 3, ou antigamente chamado de obesidade mórbida, né? É o índice de massa corpórea acima de 40. Esses índices de massa corpórea servem para muita coisa para a gente. Eles não são precisos no diagnóstico, como eu já citei, né? O diagnóstico de precisão para a obesidade, ele precisa de passar por alguns métodos para aumentar essa precisão. Hoje em dia a gente encontra uma diversidade desses métodos, mas que não são usados corriqueiramente, né? Com o aumento do volume de cirurgias bariátricas nos últimos anos, esses métodos têm ficado um pouco mais comuns. Dentre eles, o mais comum, mais frequente, que a gente usa com bastante regularidade, é a bioimpedância. A bioimpedância segmentar, que consiste num aparelho que é capaz de passar um fluxo de energia pelo seu corpo, né, de energia elétrica, e através da capacitância, ou seja, da variação dessa energia elétrica na entrada e saída do seu corpo, ele consegue avaliar, através da quantidade de líquido que cada um desses tecidos tem, ele consegue diferenciar quais os tecidos que têm maior quantidade de líquido, quais os que têm menos. Essa percentual ele consegue estabelecer qual tipo de tecido se é o tecido muscular, se é o tecido ósseo, se é o tecido gorduroso. E a gente consegue ter uma definição mais precisa desses pacientes, nos quais a gente faz a primeira avaliação considerando apenas o índice de massa corpórea. Então, a bioimpedância segmentar computadorizada tem sido um recurso diagnóstico específico para diagnóstico de obesidade. Existem outros, como a densitometria de corpo inteiro, tomografia e até ressonância, sendo utilizadas para o diagnóstico preciso do percentual de gordura e da classificação desses obesos, não encaixe desses obesos dentro desses critérios de definição. São métodos mais caros e, portanto, não são tão utilizados na prática clínica, mas a bioimpedância é bastante precisa e mais barata e mais utilizada especificamente por causa disso, para o diagnóstico de obesidade, né? Coisa que não acontece com a ressonância nem com a densitometria. Existe também a ultrassonografia para poder fazer uma avaliação de gordura, mas também é um método muito pouco utilizado
para fazer a definição de percentual de gordura. Até porque, pelo fato de ser pouco utilizado, não existem critérios muito precisos para essa definição, né? Então, contando a partir disso, a gente tem que lembrar de alguns aspectos que têm uma certa importância dentro da nossa sociedade. Primeiro, o perfil. O perfil do obeso aqui no Brasil, ele mudou de uns anos para cá, né? Então, assim, antigamente, a coisa de 25, 30 anos atrás, era possível observar que a obesidade ela não estava tão ligada não estava ligada de forma tão marcante como está hoje às populações de menor renda, menor poder aquisitivo. Hoje a gente tem observado que os obesos, principalmente os grandes obesos, hoje eles mudaram um pouco a classe que eles são mais acometidos. Então, há 30 anos atrás, os superobesos eles eram muito infrequentes nas populações de menor poder aquisitivo. E hoje isso se inverteu. O superobeso no Brasil hoje, ele a classe mais acometida com problemas de superobesidade é a classe de menor poder aquisitivo, né? Então isso daí é muito fácil de entender, porque houve uma diminuição dos custos da produção e da comercialização de alimentos de baixa qualidade, né? Então, há 30 anos atrás, os fast foods e os alimentos que tinham um grande percentual de gordura eram alimentos que estavam restritos às classes A e B, ou mais restritos às classes A e B. E hoje houve uma inversão. O custo de produção de alimentos naturais aumentou bastante. Com o crescimento das cidades, essas áreas de produção elas precisam ser afastadas desses centros, e houve um aumento bastante importante, relativamente falando, do custo dos produtos naturais, dos produtos com fibras, dos produtos com cereais em sua constituição, e houve uma diminuição significativa do valor dos alimentos que contêm uma maior quantidade de gordura, né? Através da produção em massa desses alimentos gordurosos e da necessidade social da utilização de fast food por uma questão cultural e por uma questão da necessidade mesmo de ter alimentações mais rápidas e de menor custo, né? Então essa mudança do perfil ela vem ocorrendo de maneira bastante significativa, e a gente tem observado que epidemiologicamente os pacientes superobesos eles estão mais ligados às classes com menor poder aquisitivo. A gente observa também, e isso de forma bastante assustadora, uma progressão muito grande no número de obesos e de pacientes com sobrepeso na nossa sociedade, né? Então, a nível de Brasil, a gente tem acompanhado algumas taxas de crescimento de países desenvolvidos, né? Infelizmente, no que é ruim, a gente está seguindo praticamente igual às taxas de crescimento em relação às grandes nações do mundo, como os Estados Unidos e Inglaterra, que tem uma incidência de obesos bastante grande. Então, percentualmente, a gente está acompanhando bem de próximo esse crescimento nos últimos anos do número de pacientes obesos, né? No número de indivíduos obesos. Uma estimativa de 2015 mostra que no Brasil, pacientes com índice de massa corpórea acima de 25, ou seja, com sobrepeso, né? Pacientes com índice de massa corpórea maior que 25,5 e até 30, correspondem a 67% da população brasileira. Então isso é um dado bastante assustador, né? Porque a obesidade envolve problemas de cunho de comorbidade que trazem um custo à saúde pública muito grande e um custo individual, né? Também bastante assustador, né? A gente imaginar que
o número de doenças que podem acometer o obeso talvez seja muito maior do que de outras doenças que possam causar alterações sistêmicas nesse ponto. Então a obesidade ela vem trazer para a gente uma preocupação muito grande, não inicialmente, mas a médio e longo prazo, principalmente por causa do advento das comorbidades, né? Dentre elas, a síndrome plurimetabólica é talvez uma das mais preocupantes, principalmente pelo aumento de incidência de eventos cardiovasculares nesses pacientes, ou de eventos vasculares isolados, que trazem para a gente, além de um custo a nível de saúde pública muito elevado, trazem também uma deterioração precoce da saúde desse indivíduo, né? Com um risco de morte e de comorbidade muito aumentado. A gente observa isso dentro de uma realidade crescente desse número de pacientes. Então, nesse contexto, a gente também observou que houve um crescimento muito grande nas possibilidades terapêuticas cirúrgicas desses pacientes. Então, há 30 anos atrás, praticamente não se ouvia falar sobre cirurgia bariátrica, apesar dela já existir desde a década de 50. Né? Os primeiros procedimentos cirúrgicos realizados com o intuito de emagrecer pacientes obesos ocorreram na década de 50 do século passado. Então, isso mostra que é um problema que já vem sendo estudado há bastante tempo, e a possibilidade de terapêutica cirúrgica para esse problema tem sido uma realidade no mundo científico, no mundo da medicina. É claro que, com o aumento importante das últimas décadas da incidência de obesidade e de obesidade mórbida, e com mudança do perfil de consumo alimentar do mundial, vamos dizer assim, a gente teve uma intensificação dos estudos em relação à cirurgia bariátrica, né? O termo bariátrica, não sei se vocês conhecem, mas eu acho, conhecem o termo, evidentemente todos vocês conhecem, mas eu não sei se vocês conhecem a origem do termo, mas eu acho interessante citar que baros vem de peso, né, do grego, e atrix vem do latim de procedimento ligado à saúde, né, de tratamento ligado à saúde, né? Então, o termo bariátrico, ele etiologicamente significa procedimento médico terapêutico para o excesso de peso, né? Para o paciente pesado, né? Então, peso, procedimento, é a associação desses dois termos que dão origem ao termo bariátrico, né? Um termo que hoje existe dentro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Existem algumas discussões em relação a essa terminologia, se está correta ou não, se deve ser usada dessa forma ou não, principalmente depois dos estudos mais aprofundados em relação à cirurgia bariátrica mostrarem o efeito metabólico da cirurgia bariátrica, que é uma coisa bastante interessante e que vem trazendo alguns questionamentos semânticos em relação a isso, e os cirurgiões bariátricos mais tradicionais têm um posicionamento, outros mais modernos têm outro, né? Mas basicamente é uma definição praticamente semântica realmente da língua portuguesa associada ao procedimento, né? Então, o bariátrico seria só na opinião de alguns membros, né, do colégio, seria algo que definiria a cirurgia bariátrica de forma não completa, porque não faz alusão nem referência à cirurgia metabólica. Outros acham que deveriam ter os dois termos, e outros acham que todas as cirurgias que são feitas hoje de emagrecimento deveriam levar o nome de metabólica, e apenas metabólica, porque elas têm um efeito metabólico importante. Na opinião desse grupo, esse seria o termo mais adequado, uma vez que todos os procedimentos hoje autorizados têm efeitos metabólicos importantes, até mesmo aqueles que se prestavam antigamente apenas como restritivos,
a gente observa que eles têm algum efeito metabólico também. Então, vale a pena a gente citar isso como uma referência, porque a cirurgia bariátrica, quando feita nos primórdios, ela tinha um objetivo de perda de peso dos pacientes obesos, né? Então, observou-se inicialmente que a desabsorção, ou seja, a alteração do trânsito intestinal de forma que o alimento que o indivíduo ingerisse não fosse completamente absorvido, seria uma opção das melhores para que o paciente perdesse peso. Então foram colocadas algumas derivações intestinais que se mostraram bastante perigosas com o passar do tempo, e com o follow-up desses pacientes, observou-se que o impacto nutricional era muito importante nesses pacientes, né? Então esse impacto nutricional às vezes trazia consequências dramáticas para esses pacientes, né? As piores dela eram a desabsorção, trazendo limitação da absorção de nutrientes, né, de oligonutrientes, que traziam repercussões metabólicas a médio e longo prazo, que às vezes eram até incompatíveis com a vida. Fora diarreia, fora insuficiência hepática, fora uma série de outros problemas decorrentes dessa desabsorção, né? Inicialmente, a proposta foi por observar pacientes com pós-operatórios por outras cirurgias, né, que tinham, por algum motivo, necessidade de interectomia, ou necessidade de redução do tamanho do intestino, ou necessidade de fazer alguma transposição intestinal. Observou-se que esses pacientes tinham uma perda de peso importante no pós-operatório desse tipo de cirurgia. E aí, alguns cirurgiões procuraram adaptar essa técnica de forma a trazer uma possibilidade terapêutica para a obesidade, né? Que etiologicamente é um problema genético e ambiental, vamos dizer assim, né? Ambiental comportamental. Então é genético em primeiro lugar, ambiental e comportamental. Então, com algumas alterações mecânicas, os cirurgiões acharam, antigos, que iam conseguir solucionar o problema da obesidade de forma cirúrgica, de forma mecânica. Com o passar do tempo, foi se observando que esses pacientes tinham algumas repercussões dramáticas e foram adaptando essas técnicas, né? Então houve uma evolução de técnicas aí bastante significativa, né? Desde a década de 50 até que em 67 o Mason fez uma publicação bastante interessante sobre cirurgias que tinham desabsorção, né? Sobre cirurgias desabsortivas, com alguma restrição já, então já estavam começando a combinar cirurgia restritiva com cirurgia desabsortiva, mas ainda havia alguns questionamentos e ainda havia algumas repercussões inadequadas em pacientes, principalmente os pacientes com derivações intestinais de grandes segmentos intestinais. Então houve, a partir desse momento, uma tendência a associar a desabsorção intestinal menor com uma restrição gástrica, de forma a poder combinar esses dois efeitos da restrição do estômago para diminuir o volume de alimento que esse indivíduo fosse capaz de comer ou fosse capaz de engolir, e aumentar a sensação de saciedade por causa da distensão dos terminais nervosos do estômago através do nervo vago, levando a sensação de saciedade para o cérebro, né? Então, assim, a distensão dessa pequena câmara gástrica com a desabsorção de outro segmento da cirurgia trazia uma desabsorção menor, e com uma restrição razoável, essa associação trazia menos dano metabólico para esses pacientes, né? E trazia um resultado mais duradouro
em relação aos procedimentos unicamente restritivos, né? Então, menos dano nutricional em relação aos procedimentos de grandes derivações e melhor adaptação com os restritivos, como se estivesse pegando as duas partes boas dos dois procedimentos, tentando reduzir os efeitos ruins de ambos. Então, com essa evolução, começou a haver uma observação de um fator mais interessante do que esse, que inicialmente esses pacientes tinham remissão dos sintomas de hipertensão e remissão de alguns sintomas de diabetes, né? Então, os pacientes que tinham nível glicêmico elevado faziam a cirurgia, eram submetidos à cirurgia e começavam a ter melhora das comorbidades. Até aí, quando a gente usava o follow-up de perda de peso e de melhora dessas comorbidades, era algo relativamente normal, né? Se você imaginar que o excesso de peso, o sobrepeso, está causando transtorno para aquele paciente, com uma comorbidade como hipertensão arterial, por exemplo, você subentende-se que com a redução do peso há uma redução da comorbidade também. Mas, da mesma forma em relação à diabetes tipo 2. Mas começaram a ter algumas observações mais curiosas, né? Então, o que mais chamou a atenção era que os pacientes, muitas das vezes, antes de terem redução significativa do peso, já estavam fazendo hipoglicemia no pós-operatório imediato. Então, o paciente era operado num dia, no dia da alta, o paciente insulino dependente ou paciente dependendo de medicação oral para hipoglicemia antioral, não podia usar mais o hipoglicemia antioral porque estavam fazendo hipoglicemia proibitiva. Então, o paciente ainda estava com o mesmo peso, ainda não tinha perdido peso nenhum, mas já estava apresentando melhora dos níveis glicêmicos imediatamente. Então, a partir desse momento, ocorre um grande aprofundamento dos estudos relacionados à cirurgia bariátrica, né? Então, a cirurgia bariátrica começou a ser estudada a nível molecular, coisa que antes os cirurgiões pioneiros na cirurgia bariátrica não faziam e dispunham até de pouco recurso para isso, né? Ou menos recurso ou muito menos recurso do que a gente tem hoje. Então, alguns cirurgiões começaram a observar, dentro de observações empíricas, começaram a colocar cientificamente e tentar explicar cientificamente o que estava acontecendo com esse paciente. E creio eu que com grande influência do estudo da cirurgia bariátrica, hoje a gente pensa e tem bem aceito na comunidade científica a teoria do intestino neuroendócrino, né? Então, hoje o intestino é considerado uma glândula endocrinológica também. Dentre todos os seus papéis, o intestino hoje também é considerado um órgão capaz de produzir hormônios de forma independente, né? Então, a gente observa na cirurgia bariátrica, um dos maiores efeitos da cirurgia bariátrica hoje é metabólico, né? Então, quando foi se observando, né, a evolução desses pacientes, o follow-up dos pacientes que eram operados de cirurgia bariátrica e a melhora significativa desses pacientes em relação a doenças metabólicas, criou-se e descobriu-se essa influência do intestino dentro do sistema endócrino do paciente, né? Então, hoje o sistema intestinal, gastrointestinal, faz parte do sistema endocrinológico também, né? Então, pode ser considerado uma glândula capaz de produzir hormônios, né? Como produz. Glândula não é o termo mais adequado, mas o intestino é capaz, sim, de produzir hormônios. E esses hormônios impactam diretamente na capacidade de produção da insulina pelo pâncreas, dentre outras coisas, né? Dependendo do estímulo que o intestino sofre, ele pode secretar hormônios sacietogênicos, assim como pode
secretar hormônios que são não sacietogênicos, né? Então, a gente observa de forma bastante nítida isso. Com esses estudos e a evolução desses estudos, a gente hoje tem alguns parâmetros para o critério de indicação dessa cirurgia, que inclusive foram mudados agora, antes da confecção das questões da prova de vocês. Antes dessa mudança eu já tinha feito a prova de vocês, as questões que podem cair na prova de vocês, que o Ruston vai escolher. Já tinha feito algumas questões sobre cirurgia bariátrica e indicações. Tá? Então a gente não vai considerar essa nova normativa que o Conselho Federal de Medicina publicou há 2 semanas atrás em relação a alguma mudança no critério de indicação de cirurgia bariátrica para pacientes portadores de diabetes tipo 2. Tá? Então não vou falar disso agora, tá? Depois quem quiser a gente pode fazer mais um vídeo, ou quem quiser me procura individualmente para a gente falar sobre essa mudança que houve no CFM, que é muito interessante. Não é, vamos dizer assim, tão importante para vocês, não vai ser cobrado em prova em absoluto, mas é importante que vocês tenham ciência, principalmente aqueles que forem seguir alguma especialidade relacionada à cirurgia ou à endocrinologia ou alguma especialidade que lide com a questão da obesidade e das terapêuticas possíveis para os pacientes obesos, né? Então, falando da indicação clássica, hoje no Brasil, aceita pelo Conselho Federal de Medicina e pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, a gente precisa de entender os critérios de indicação cirúrgica, tá? Então, a gente se baseia em alguns outros aspectos, mas o mais falado e o mais comum é o critério de cirurgia bariátrica baseado pelo índice de massa corpórea. É claro que não é apenas o índice de massa corpórea que vai indicar a cirurgia para o paciente bariátrico, mas uma das coisas, vamos dizer assim, o princípio, né? O ponto de início para o diagnóstico é o índice de massa corpórea. Então, lembrando lá, índice de massa corpórea de 18 a 25 é normal, de 25 a 30 sobrepeso, de 30 a 35 obesidade classe 1, de 35 a 40 obesidade classe 2, acima de 40 obesidade classe 3. Quais os pacientes que estão encaixados no critério de cirurgia bariátrica? Os pacientes que têm índice de massa corpórea acima de 40 têm critério de indicação para cirurgia bariátrica. Além disso, eles precisam ter alguns outros requisitos, que seria no mínimo 2 anos com obesidade, ou seja, antes de 2 anos de evolução com obesidade, esse paciente não deve ser submetido à cirurgia bariátrica. Paciente que já esteja, já tenha feito outros tipos de tratamento de emagrecimento sem sucesso, né? O paciente que recidiva aos tratamentos. Dentre os tratamentos, os mais recomendados hoje estão relacionados a mudanças comportamentais, né? Ou seja, prática de atividade física, restrição calórica, né? Mudança do perfil alimentar. O paciente que já tentou diversas possibilidades não cirúrgicas para a tentativa de emagrecimento e não teve sucesso. Paciente que já tenha doença de obesidade há mais de 2 anos e o paciente que tenha índice de massa corpórea maior do que 40. Índice de massa corpórea maior do que 40, então passa a ser o critério considerado, vamos dizer assim, mais importante numa fase inicial de abordagem desse paciente com indicação de cirurgia. Temos uma outra indicação. A outra indicação seria o paciente que tem obesidade classe 2, ou seja, o paciente que tem índice de massa corpórea entre 35 e 40 e possui alguma comorbidade. Quais são essas comorbidades? Basta vocês lembrarem da síndrome plurimetabólica, tá? Todas as comorbidades que formam o conjunto de doenças da síndrome plurimetabólica são consideradas comorbidades causadas pela obesidade ou consequência da obesidade. Todas essas comorbidades que são causadas pelo excesso de peso,
elas são consideradas associadas ao paciente de índice de massa corpórea entre 35 e 40 a uma possibilidade de tratamento cirúrgico. Então, baseado pelo índice de massa corpórea, nós temos 2 critérios básicos de indicação, ou seja, o paciente com índice de massa corpórea maior do que 40 e paciente com índice de massa corpórea entre 35 e 40, mas que possua alguma comorbidade. Tá? Então, esses 2 critérios são importantes para vocês se lembrarem e colocarem como critério. Quais são essas comorbidades? São essas que estão ligadas à síndrome plurimetabólica principalmente. Vamos citar algumas e que são as mais importantes, né? Paciente que desenvolveu hipertensão arterial após a obesidade, tá? Então, hipertensão arterial é uma comorbidade importante que indica isoladamente a cirurgia bariátrica associada ao índice de massa corpórea maior do que 35. Temos, talvez até o mais importante do que a hipertensão, a diabetes, né? Então, paciente com diabetes tipo 2 ou pré-diabético que esteja com aumento do peso, aumentando os níveis de glicemia, ou com hemoglobina glicosilada elevada, né? Então, paciente que tem uma série histórica de glicemia elevada, ou de hemoglobina glicosilada elevada, ele é um paciente forte candidato a diabetes tipo 2, e esse paciente, tanto o pré-diabético quanto o diabético, são pacientes com critério de indicação para a cirurgia bariátrica se o índice de massa corpórea dele tiver entre 35 e 40. Tá? Então, a hemoglobina glicosilada e a elevação da glicose, ou já o diagnóstico de diabetes tipo 2, lembrando, fazendo um parêntese, de que quanto maior for o tempo de paciente exposto a diabetes tipo 2 antes da cirurgia bariátrica, pior é o prognóstico dele em relação à cura da diabetes com a realização do procedimento bariátrico, tá? O procedimento cirúrgico bariátrico. Quando a gente está diante de um paciente que tem critério de indicação de índice de massa corpórea entre 35 e 40 e diabetes tipo 2, a gente tem que pensar também na possibilidade de qual seria a melhor técnica para esse paciente, tendo em vista que ele não é um super obeso, mas ele tem a diabetes tipo 2, né? Então, a gente vai falar disso daí um pouquinho mais para frente. Só para terminar a relação critério de comorbidades, a gente precisa de lembrar uma outra comorbidade muito importante para o paciente obeso, que seria a apneia do sono. Tá? Então, paciente com apneia do sono e obesidade, aumento da circunferência abdominal, elevação dos níveis glicêmicos, elevação da pressão arterial, é um paciente plurimetabólico, é um paciente que aumenta o risco cardiovascular assustadoramente, ou seja, baixo HDL, alto LDL, colesterol total alto, dislipidêmico com triglicérides elevado, associação de aumento da circunferência abdominal, aumento dos níveis glicêmicos, aumento dos níveis de pressão arterial, com índice de massa corpórea entre 35 e 40, esse paciente certamente é um paciente que tem várias comorbidades que fazem a gente a pensar na possibilidade cirúrgica para esse paciente também. Tá? Então, pacientes com síndrome plurimetabólica tão suscetíveis à cirurgia metabólica. Tá? Mas até o termo bem mais apropriado aí para esses pacientes que têm essas comorbidades. Índice de massa corpórea acima de 40 com tudo isso, ele já tem critério de indicação só pelo índice de massa corpórea. Então, paciente com índice de massa corpórea acima de 40 que está só com a obesidade, ele já tem indicação para ir para a cirurgia. Paciente que tem índice de massa corpórea com comorbidade entre 35 e 40, também tem. Tá? Então, isso é um critério importante para vocês memorizarem e para vocês estarem cientes. Em relação à questão das comorbidades e da diabetes, a gente volta a falar um pouquinho sobre as possibilidades técnicas para os pacientes submetidos à cirurgia bariátrica. Né? Então, hoje, no critério, na classificação do CFM, do Conselho Federal de Medicina, nós temos 4 tipos de cirurgias possíveis, autorizadas para a realização em pacientes candidatos a tratamento cirúrgico da obesidade.
Tá? Então, a primeira possibilidade cirúrgica seria a banda gástrica. Tá? A banda gástrica ela é um dispositivo, uma prótese que é colocada no estômago, tá? Transfixando a pequena curvatura e abraçando a grande curvatura na região fundo corporal do estômago, né? E essa banda gástrica ela vai restringir a passagem de alimento por esse estômago, tá? Então ela faz uma restrição importante. Essa banda gástrica não tem sido mais utilizada, eu desconheço algum médico que ainda esteja utilizando a banda, né? É mais corriqueiro a gente tirar a banda e converter para outro tipo de cirurgia, isso tem sido mais frequente. A banda tem um índice de recidiva maior do que o das outras possibilidades cirúrgicas, mas ele é um procedimento homologado pelo Conselho Federal de Medicina e é um procedimento que ainda consta no rol das possibilidades terapêuticas dos cirurgiões, apesar de eu não conhecer ninguém que ainda o faça, tá? A banda gástrica está relacionada à possibilidade cirúrgica minimamente invasiva, tá? Então, daí vale a pena a gente falar sobre um pouquinho sobre laparoscopia dentro da cirurgia da obesidade, né? Então, a cirurgia da obesidade, quando começou, ela era feita por via laparotômica, ou seja, com incisão, você abria o abdômen do paciente e fazia o seu acesso cirúrgico por via laparotômica, tá? Então, essa via laparotômica, principalmente para o obeso, aumenta muito a resposta endócrino-metabólica ao trauma. Então, a resposta de fase aguda dos pacientes obesos é muito maior do que a de um paciente normal, pelo próprio excesso de peso, tá? Então, se a gente levar em consideração que um paciente com obesidade, mórbida ou não, classe 3 ou 2, submetido a um procedimento cirúrgico não bariátrico, ele já é um paciente que vai sofrer uma resposta endócrino-metabólica maior do que um indivíduo normal. Você pegar um indivíduo com 150 quilos, ele só de deitar na cama, ele já iniciou a resposta de fase aguda. Só ele deitar na mesa cirúrgica, e quanto maior for o tempo que ele ficar deitado ali, maior vai ser a agressão por causa da massa corporal que ele tem. Vai gerar uma resultante de força contragravitacional da própria massa sobre a cama, que vai trazer resposta endócrino-metabólica aumentada para esse paciente. Aí esse paciente vai ser submetido a uma cirurgia de uma incisão que vai, no mínimo, do apêndice tifoide até o umbigo, né? Então, a cicatriz umbilical até o apêndice tifoide de um paciente obeso, com panículo adiposo, que às vezes ultrapassa 30 centímetros de tela subcutânea ou de panículo adiposo, acaba sendo uma agressão muito grande para um paciente desse. Só o fato dele já estar deitado e ainda sofrer uma incisão como essa, antes de você começar a operar, esse paciente já está inflamado. Bastante inflamado, diga-se de passagem. Então, há de se pensar que os procedimentos minimamente invasivos ou os procedimentos laparoscópicos, eles vêm num momento, eles coexistem com a cirurgia bariátrica, mas eles vêm num momento extremamente oportuno, né? Então, apesar de ser muito difícil o desenvolvimento de tecnologia adaptativa para o cirurgião realizar os procedimentos endoscópicos, laparoscópicos de forma precisa, essa evolução é uma evolução lenta. Os pioneiros na laparoscopia, lá nos Estados Unidos, contribuíram enormemente fazendo esses procedimentos de forma que não contavam com tanta tecnologia e apenas com habilidade, e foram desenvolvendo a tecnologia pertinente para a utilização desses métodos minimamente invasivos, que vieram a beneficiar demais o paciente de classe da obesidade. Então, é importante vocês entenderem que o acesso laparoscópico para o paciente bariátrico hoje é uma realidade não estética, é uma realidade e uma necessidade do ponto de vista de recuperação desse paciente, de melhor prognóstico, de diminuição de risco cirúrgico desse paciente, diminuição de risco pós-operatório, diminuição de risco tromboembólico, né, diminuição de risco de resposta inflamatória, né, de uma resposta inflamatória aumentada. Então, a gente vê hoje a laparoscopia como uma necessidade, como uma urgência para esses pacientes bariátricos, né? Então, hoje o SUS ainda permanece fazendo cirurgia bariátrica por via laparotômica, o que é temível, na minha opinião, né? Hoje em dia, a gente dispor de uma tecnologia
como a laparoscopia, e fazer cirurgia laparotômica por causa de falta de investimento adequado dentro do Sistema Único de Saúde é algo que é temível para os nossos pacientes e para nós médicos também, em última instância, porque acabamos sendo corresponsáveis com isso, né? Existe uma lei que foi aprovada tem pouco tempo, disponibilizando o acesso laparoscópico para o paciente do SUS. Mas aí vem uma crítica muito grande ao nosso legislador, que, como sempre, é eleitoreiro, né? Então, houve uma divulgação muito grande sobre isso, né? Sobre a possibilidade de realização de cirurgia, autorização do governo para realização de cirurgia laparoscópica pelo SUS, de cirurgia bariátrica laparoscópica pelo SUS, mas eles simplesmente não aumentaram, não disponibilizaram o recurso, não houve aumento de recurso ou aumento de repasse para essa finalidade, que é a realização de cirurgia videolaparoscópica pelo SUS. Então, a gente continua com a mesma possibilidade, ou seja, o custo de material para cirurgia bariátrica laparoscópica é muito elevado, porque a gente lida com tecnologia importada, estrangeira, de alto custo, sendo que o maior custo dessa tecnologia que a gente traz é justamente o custo de receita, né, do governo, é custo de imposto, né, ou seja, o que torna a cirurgia inacessível é o próprio governo. Aí o governo cria uma lei obrigando o SUS a disponibilizar a cirurgia laparoscópica para o paciente bariátrico, mas não disponibiliza o recurso, sendo que o maior responsável pelo recurso ser caro, ou seja, maior responsável pelo custo dessa cirurgia ser caro é o próprio governo, quando faz sua tarifação absurdamente alta em cima do material que a gente utiliza para a constituição de saúde dos pacientes brasileiros. Os pacientes que têm acesso a essa tecnologia são os pacientes que têm plano de saúde ou os pacientes que disponibilizam de condição financeira para a realização de um procedimento que tem um alto custo de material envolvido, material descartável, material de alta tecnologia, que é indispensável. Bom, mas isso daí é só para reforçar, é um pequeno protesto até, mas é só para reforçar a importância da cirurgia laparoscópica para o paciente bariátrico, tá? Então, o paciente com índice de massa corpórea mais elevado, quanto menor for o trauma dele, quanto menor for a incisão que a gente provocar nele, quanto menor for a manipulação desse paciente, menor vai ser o risco dele sofrer um aumento da resposta endócrino-metabólica ao trauma e menor o risco dele sofrer um tromboembolismo gorduroso ou um tromboembolismo pulmonar pelo fato de estar deitado. Esse tem um paciente que tem maior suscetibilidade aos eventos cardiovasculares, os eventos vasculares isolados. Então, o acesso preferencialmente dos pacientes submetido à cirurgia bariátrica deve ser o laparoscópico. A gente conta com tecnologia para isso hoje. Infelizmente, não é possível para todos os pacientes porque, como eu citei, o SUS disponibiliza a lei, mas não disponibiliza o recurso. Tá? Então, quem está na linha de frente, que somos nós, temos que arcar com esses problemas de lidar com os pacientes que nos questionam em relação a isso. Em relação à indicação cirúrgica, como já foi dito, o melhor acesso ao laparoscópico, os pacientes com índice de massa corpórea entre 35 e 40 com comorbidades são candidatos, os pacientes com índice de massa corpórea acima de 40 são candidatos também. Voltando às técnicas, a técnica das 4 técnicas hoje previstas no Conselho Federal de Medicina, a gente tem a banda gástrica, que eu já citei para vocês, nós temos o sleeve ou gastrectomia vertical, que é uma opção mais restritiva, mas também metabólica, né? Então ela tem sua importância em franco crescimento hoje. Existem grupos de cirurgia fazendo só o sleeve, que consiste na redução do estômago, transformando o estômago num estômago tipo manga mesmo, como diz a tradução do termo sleeve em inglês, fazendo com que o estômago tenha um formato tubular. Essa cirurgia consiste na passagem de uma sonda de 32 frentes, uma sonda de Fouché 32 frentes, para poder fazer a calibração do tamanho desse estômago. E aí
o cirurgião faz a partir do duodeno, identifica o duodeno, a partir do duodeno cerca de 5 centímetros, entre 3 e 5 centímetros do duodeno, né, da válvula pilórica, ocorre uma secção desse estômago, ajustando ele a essa sonda de 32 frentes e tirando esse excesso de estômago dentro da barriga. Então, esse paciente sofre uma gastrectomia, tá? Uma gastrectomia vertical e uma redução volumétrica importante desses pacientes, desse estômago desses pacientes. Essas cirurgias chamam sleeve ou gastrectomia vertical, é uma excelente opção. Ela é uma opção muito utilizada para pacientes que tenham um excesso de peso menor, né? Ela produz uma perda de peso um pouco menor do que as outras opções que eu vou citar em seguida. Ela produz uma perda de peso maior do que a banda gástrica, mas menor do que as outras opções que eu vou citar daqui a pouco. Então, esse paciente vai ter esse paciente vai ter uma redução importante do seu estômago. Com isso, uma redução da capacidade volumétrica desse estômago e, consequentemente, uma redução do volume alimentar que esse paciente é capaz de ingerir. Uma sensação de saciedade precoce, porque há um estímulo, né, da distensão gástrica. Tem algumas complicações que se mostram mais frequentes nessa cirurgia do sleeve. Então, as fístulas gástricas são mais frequentes no sleeve do que no bypass e do que no duodenal switch. É um tipo de fístula um pouco diferente, um tipo de fístula um pouco mais difícil de ser tratada. E tem uma incidência muito grande de aumento de refluxo gastroesofágico. Esses pacientes submetidos à gastrectomia em manga, eles têm maior suscetibilidade a refluxo gastroesofágico, né, por causa do tamanho pequeno do estômago e de terem o piloro ainda presente nesse trânsito, né? Então não há desvio de trânsito intestinal nesses pacientes. Então isso acaba deixando esses pacientes com uma maior incidência de complicação com refluxo. Essa é a segunda opção. A terceira opção é a opção hoje talvez mais utilizada, progressivamente, porque já vem sendo utilizada há mais tempo, é a cirurgia desabsortiva e restritiva, ou restritiva e desabsortiva. Ela combina as duas opções, a restrição, que tem tanto no sleeve quanto na banda gástrica, com uma alteração no trânsito intestinal. Então, esse paciente vai sofrer uma redução, uma gastrectomia, num segmento mais próximo do esôfago possível. Esse paciente vai ter uma redução volumétrica volumétrica importante desse estômago. É formado um novo estômago que a gente chama de pouch. Esse pouch ele tem mais ou menos a capacidade entre 20 e 50 mililitros, né? O estômago que é excluso, ele fica dentro da cavidade, ele continua cumprindo o seu papel de secreção, ele continua secretando normalmente algumas substâncias, ele continua ligado ao duodeno. O alimento não vai mais passar pelo duodeno, ele vai parar nesse pouch, e nesse pouch ele vai passar por uma alça, para uma alça de jejuno, que é feita com o Y de Roux. Tá? Então, é feito um Y de Roux a partir do ângulo de trás, conta, aí existem algumas variações desse tamanho dessa alça, que a gente chama de alça pancreática, né? Então, para fazer o Y de Roux, nós temos duas alças possíveis, né? Duas alças possíveis. A gente tem a alça biliopancreática, por onde não passa nenhum tipo de alimento, as secreções do estômago, do duodeno e da primeira porção do jejuno caem ali nesse intestino e vão seguindo até a sua confluência com a alça alimentar. Então, a partir do duodeno, ocorre uma secção, uma enterectomia. Essa enterectomia tem duas bocas de alça, tá? Uma alça proximal e uma alça distal. Essa alça distal, ela vai subir para o pouch do estômago novo e vai ser anastomosada, vai ser feita uma gastroenteroanastomose nessa alça
que foi seccionada e era distal, e ela vai ser chamada de alça alimentar. A ponta que ficou cega lá, ligando o estômago excluso, o duodeno e esse segmento de jejum, ela ficou lá fechada. A gente vai pegar e vai ligar fazer uma anastomose, fazer uma ligação desse ponto com o ponto da anastomose, tá? Então, ocorre esse ponto. Só um segundo. Eu estou de plantão. Alô? Fala, Léo. Tá. Tá, beleza. Não, mas ela tem alguma lesão? Ela tem alguma lesão? Ela tá desorientada? Tá, então é pro clínico, pô, não é pra mim. Bom. Então tá com dor no corpo, não é do tombo, né, Léo? Não, caiu, saiu rolando, então, desceu a ribanceira. Caiu da cama e tá com o corpo todo doendo. Tá bom, Léo, valeu. Falou, tchau. Desculpa aí, gente, tô de plantão. Então, a gente estava falando sobre Esqueci. Sim, as técnicas cirúrgicas. Então, a gente vai colocar a alça intestinal a alça intestinal do Y de Roux, que seria a alça alimentar, ou seja, a alça distal vai ser ligada ao estômago, ao novo estômago, que a gente chama de Paut, e a alça bilio-pancreática vai ser ligada na alça que subiu, mais ou menos cerca de 120 centímetros a contar do momento do local da secção dessa alça. Tá? Então, essa contagem de tamanho dessas alças, tanto da alça alimentar quanto da alça pancreática, bilio-pancreática, são alguns valores discutíveis dentro da realidade da cirurgia bariátrica hoje. Alguns grupos fazem com tamanhos um pouco diferentes, mas basicamente pelo efeito metabólico que elas trazem. Então, existem alguns estudos e algumas evidências científicas bastante fortes que demonstram que a alça biliodigestiva promove um maior efeito metabólico nesses pacientes, principalmente em relação aos pacientes que têm diabetes tipo 2. Tá? Então, os pacientes que têm diabetes tipo 2, eles estão mais suscetíveis a uma melhora quando essa alça biliodigestiva está maior. Tá? Então, no início da cirurgia de bypass, havia um segmento, essa alça era fixa em 50 centímetros, essa alça biliodigestiva era fixa em 50 centímetros, e a alça alimentar era um pouco mais longa. A alça alimentar chegava a 1,5 metro, 1,50 metro, era uma alça um pouco mais longa. Hoje, há uma tendência a encurtar a alça alimentar e aumentar a alça biliodigestiva. Então, tem alguns grupos que fazem alça biliodigestiva com até 2 metros, né, com 200 centímetros, e a alça alimentar um pouco mais de 60, 70 centímetros. E esses grupos têm mostrado evidências importantes em números estatísticos de que elas produzem uma remissão melhor do paciente diabetes tipo 2. Tá? Então, um paciente com diabetes tipo 2, ele é um candidato que vai se beneficiar mais do bypass do que das outras técnicas. Ou seja, quanto mais metabólico for essa cirurgia, menos restritiva, mais metabólica, e menos restritiva e mais metabólica, melhor será o resultado desses pacientes. Hoje em dia existem alguns estudos mostrando, tentando criar uma cirurgia basicamente única e exclusivamente metabólica, para que os pacientes com índice de massa corpórea menor possam ser submetidos a procedimentos que não tragam um emagrecimento tão grande, mas que tragam uma melhora metabólica do funcionamento pancreático, da qualidade da insulina desse paciente. Então, existe um cirurgião brilhante, que é o Auro Ludovico, de Goiânia,
conhecido internacionalmente, respeitadíssimo, que criou, né, esse cirurgião criou a transposição ilioregional, que é uma técnica experimental que ele está buscando tornar oficial, mas que é uma técnica que mostra resultados bastante expressivos na melhor qualidade do tratamento da diabetes tipo 2, sem que haja um impacto tão grande no perfil do peso desse paciente e tentando criar uma cirurgia mais metabólica do que bariátrica, né? Então é muito interessante o trabalho do Auro Ludovico, é uma personalidade ímpar dentro da medicina brasileira e ele é um grande cirurgião, uma habilidade fora do comum, merece o respeito de todos nós por estar levando o nome do Brasil para toda a comunidade médica internacional e com bastante aceitação, e esperamos que ele tenha bastante sucesso no desenvolvimento dessa técnica e que em breve todos nós, cirurgiões comuns, possam utilizar dela para trazer benefícios para os nossos pacientes que não são tão obesos, mas que têm diabetes tipo 2. Então, basicamente, o bypass, gente, é importante vocês lembrarem disso, o bypass vai ser uma excelente opção para o paciente que tem diabetes tipo 2, tá? Então, o paciente diabético, ele é um candidato ao bypass mais do que às outras técnicas, né? Existe ainda uma outra técnica menos utilizada, uma técnica que é um pouco mais polêmica em alguns aspectos, né? Principalmente em possibilidade de complicação e desnutrição a longo prazo, que é o duodenal switch, tá? O duodenal switch é uma técnica que tem componentes restritivos e tem componentes desabsortivos também, e tem componentes metabólicos também, tá? Essa cirurgia é uma técnica que faz uma gastrectomia vertical em manga, mas secciona o trânsito, transfere o trânsito duodenal, tá? Não existe mais passagem de alimento pelo duodeno, mas preserva o piloro. Então mantém o piloro dentro da passagem do alimento, o alimento vai passar pelo piloro. Essa cirurgia ela é feita através do sleeve, né? Ou seja, uma gastrectomia em manga, e ocorre depois uma secção no duodeno, né? Na primeira porção do duodeno, deixando a válvula pilórica preservada e fazendo uma anastomose em Y de Roux também, com segmento intestinal longo, fazendo uma anastomose nesse novo estômago que contém a válvula, tá? Então, um estômago reduzido, então houve uma gastrectomia, houve retirada de estômago da cavidade, houve confecção de Y de Roux e as distâncias específicas para esse procedimento. Não vou entrar em detalhe agora porque o vídeo está ficando um pouco longo demais, mas basicamente eu queria reforçar com vocês e quero que vocês estudem. Podem usar o Sabeston como referência bibliográfica, que é a nossa referência bibliográfica principal, tá? Mas tem outras também, se vocês tiverem interesse em aprofundar a leitura em relação à cirurgia bariátrica, depois vocês me procurem que eu vou citar outras referências bibliográficas para vocês, mas a nível de prova a gente condicionado a indicar a literatura referência da faculdade, que é o Sabeston, tá? Mas basicamente com esses dados que eu dei para vocês aqui agora nesse vídeo, vocês vão ter condição de realizar a prova. A prova foi uma prova com algumas questões desse assunto bem básicas, então vocês vão conseguir com essas explanações que a gente falou aqui, solucionar as questões que porventura caiam na prova integradora do 7º período, tá, pessoal? Espero que todos vocês assistam o vídeo até o final. Achei que ficou um pouco longo, 1 hora e 5 minutos, mas é importante que vocês utilizem isso como uma aula. Esclareçam suas dúvidas, podem me mandar o WhatsApp, podem me mandar mensagem se vocês tiverem alguma dúvida em relação a esse tema, tá? Agradeço a atenção de vocês. Estaremos juntos aí na próxima sexta-feira,
tá? Depois de amanhã. E na sexta-feira vamos fazer a prova prática sobre RCP e as novas diretrizes do ACLS 2015, tá? Então, naquele módulo prático que a gente está fazendo de pré-hospitalar, a gente vai fazer baseado no módulo prático de ritmos de parada em RCP, tá? Então vocês estudem ritmos chocáveis e não chocáveis. Depois eu vou fazer um briefing da prova prática e vão ser distribuídos mais 15 pontos nessa prova. Vamos dividir em grupo de 4 alunos e vamos fazer, após o briefing, a prova prática no laboratório de habilidades, tá? Então nova norma ACLS 2015, RCP, ritmos de parada, tá? Então estudem lá os 4 ritmos de parada para a gente poder fazer uma boa prova e que vocês consigam bastante pontuação aí. Falou, pessoal? Um grande abraço para vocês. Foi aqui Ivan Zornoff de Matos. Fiquem com Deus.